Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer aqui o segundo vídeo de recomendações de jogos para este Natal. Jogos que estão disponíveis em Portugal, estão em português e que podem ser boas prendas, digamos assim, bons presentes para aqueles que já são assim jogadores que gostam efetivamente e já têm alguma experiência, ou para aqueles que desejam mostrar uma coisa um pouco mais complexa para se introduzirem no novo mundo dos jogos de tabuleiros estratégicos e que proporcionam todas estas experiências que têm fascinado pessoas por todo o mundo, adultos por todo o mundo. E claramente estamos aqui a pensar mais nos adultos. No entanto, a maior parte destes jogos podem ser jogados por crianças que já tenham alguma experiência com jogos prévios. Por exemplo, alguns deles eu já jogo com a minha filha, que já tem quase 10 anos e que obviamente tem alguma experiência em jogar outros jogos, portanto já consegue entrar em alguns destes, mesmo para jogos que são, por exemplo, para maiores de 14. Portanto é possível com o devido hábito. Portanto são competências que se vão ganhando, são também heurísticas e são também, como sabemos, e já há vários estudos sobre isso, os jogos acabam por treinar competências estratégicas. Portanto, quanto mais jogarmos este tipo de coisas, mais treino e mais competências vamos tendo para lidar com estes problemas estratégicos e de tomada de decisão. Bem, vamos falar então dos jogos que estão aqui disponíveis em Portugal. O primeiro é aqui o Bitoku, da Devir. O jogo chegou-me no ano passado, até foi uma oferta de Natal que a Devir fez aos vários criadores de conteúdos em Portugal. Eu não consegui jogar logo, joguei depois várias vezes, já fiz até o tutorial e análise de sair assim que possível. E este jogo é de facto denso, é profundo, é um excelente jogo, tem possibilidades estratégicas, tem interações entre os jogadores, sem ser excessivo, sem ser um jogo de combate, mas tem assim bastante complexidade visual. Portanto, se conseguirem ultrapassar esta complexidade visual, eu diria que tem aqui um excelente jogo disponível em português. E se gostarem deste tema, ainda mais deste tema da mitologia japonesa, misturado aqui com cartoons, portanto isto seguramente vai ser um jogo marcante, portanto eu recomendo, gostei bastante de o jogar. A seguir temos aqui o Living Forest, que está disponível para Portugal e aqui em português através da Maldito Games. Temos um jogo que parece um jogo quase infantil, mas depois o jogo tem um nível de complexidade muito considerável. Nós temos vários objetivos para cumprir, temos que combinar aqui o nosso tabuleiro com pecinhas e com cartas, temos interações entre os outros jogadores, vamos tentar competir pelos pontuadores, roubar mesmo alguns, vamos ter que combinar as nossas cartas, fazer programação de ações, tudo isto neste ambiente. Um jogo que teve nomeado entre os melhores jogos de tabuleiro e o jogo ganhou mesmo o Kerner Spiel des Jahres em 2022, que se trata do prémio da Alemanha atribuído aos jogos mais complexos. Portanto, temos aqui uma coisa que pode parecer uma coisa, mas de facto é um jogo complexo, profundo e obviamente uma boa recomendação, e um jogo que não é excessivamente longo. Por exemplo, enquanto o Bitoku pode demorar até 3 horas, este demorará se calhar metade do tempo. Ainda nos jogos complexos temos aqui o Dompierre, um jogo da Pile Up Games, nova editora aqui associada às pessoas que trabalham também na Pitágoras, mas direcionada para jogos mais complexos e mais pesados. E temos aqui o Dompierre, um jogo do Rola e do Costa, que vem fazer aqui um simulador, embora obviamente num ambiente jogável, mas vamos estar a assumir o papel de produtores de champanhe, de vários vinhos, mas também de champanhe, num jogo em que temos que gerir os nossos recursos, os nossos trabalhadores, alocá-los, produzir o vinho, fazer contratos e, no fundo, gerir também as castas e o domínio do tabuleiro nos vários sítios, nos territórios onde se produzem o vinho, com uma competição entre os jogadores para tentar ser o mais eficiente a fazer isto do modo possível. Portanto, e o jogo está disponível na Pile Up Games, é um jogo que eu recomendo também, joguei na altura em que ele esteve a ser desenvolvido e quando foi lançado pela primeira vez, e agora já está disponível no mercado. Pelo que eu sei, o jogo esgotou, mas vão haver, ainda há alguns à venda em algumas lojas, portanto esgotou no editor, mas vai haver nova reedição. Depois há aqui um repetente, mas penso que é justificado. O Red Cathedral, que eu já recomendei o ano passado, um jogo da Devir, que é um surpreendente jogo. Ele é simples na sua implementação e na caixa, mas tem bastante profundidade, tem muitas interações entre os jogadores. Estamos claramente a combinar recursos para construir elementos da catedral e sentimos essa progressão, mas eu trago esse jogo porque ele ganhou uma expansão e agora fica um jogo ainda mais profundo, com mais dimensões, com mais profundidade estratégica e tática, e mesmo juntando as duas caixas, tem aqui imenso conteúdo numa caixa muito compacta, que vem realmente dar um jogo que eu acho que pode agradar mesmo muita gente, porque ele é relativamente simples,
mas tem profundidade estratégica. Joga também a várias contagens de jogadores, embora eu diria que é um excelente jogo para 2. E o modo solo também é interessante, portanto, bastante versátil no jogo aqui, transportável e para as várias contagens de jogadores. Depois temos aqui O Rei Morreu, da Mebo Games. Eu ainda não joguei esta edição, esta versão. Eu joguei o jogo original já há uns anos, na primeira edição. Esta é a nova edição, com alguns elementos redesenhados para tornar ainda mais fluida a experiência. A arte gráfica está eu acho que ficou muito mais bem conseguida, é mais fácil de ler, é mais interessante, é mais cativante, e fiquei muito contente quando soube que este jogo chegou a Portugal. Portanto, tem aqui um jogo já de estratégia territorial, que já aproxima de alguns jogos de conflito e de intrigas entre jogadores, que não é bem um jogo de guerra, mas já aproxima alguns elementos desses. Portanto, é um jogo que eu recomendo vivamente para quem gosta destes jogos mais interativos, mais de interação com os outros jogadores, mais de remoção de poder, de combate, de luta, que este jogo faz isto de um modo muito interessante, sem ser uma coisa muito longa, muito pesada. Portanto, o jogo pode ser jogado em menos de 2 horas, se vocês forem experientes até de 1 hora e qualquer coisa, conseguem jogar isto sem grande problema. Eu recomendo vivamente. E por fim, o Mosteiro, um jogo também do Costa e do Rola, editado aqui pela Pitágoras. É provavelmente, talvez, o jogo mais complexo que a Pitágoras editou até hoje. Eu diria que anda a par com o Pessoa. Este jogo eu meti para o último e até fiquei na dúvida se havia de recomendar este jogo ou não, mas acho que seria injusto não o fazer, porque eu tive algum envolvimento relacionado com este jogo, especialmente nas ideias principais, na ideia de fazer um jogo sobre o Mosteiro da Batalha, e depois alguma ajuda na parte de desenvolvimento do jogo e das ideias e da própria aproximação do jogo com a realidade histórica que está a tentar ser simulada aqui. Como tinha esse envolvimento, tive na dúvida, porque podia estar aqui, apesar de eu não ganhar nada com a produção do jogo, não tenho aqui nenhuma associação comercial direta ou formal. Este jogo, eu acho que o jogo está muito bom, está muito bem conseguido. Eu diria que é uma excelente oportunidade de ter também um jogo aqui de complexidade já média. Tendo média pesada, eu já diria que é média pesada, porque tem tantas possibilidades de ações que podemos fazer, tem interações entre os jogadores, tem um modo muito inovador no modo como usa os dados de vários tamanhos, com prioridades, e vamos ver do mosteiro sendo construído ao longo da história. Lá está, sem ser também excessivamente pesado e excessivamente longo, como alguns jogos deste tipo de construção. Mas está aqui uma coisa que eu acho que pode ser uma boa introdução aos jogos de tabuleiro modernos, para um tema que é familiar e a um preço que até está muito simpático, e acho que ficou com umas ilustrações e uma arte gráfica também muito apresentável, sendo aqui um produto muito competitivo, e fico também contente por ver a Pitágoras entrar já com mais consistência nestes jogos mais profundos e mais densos, que são aqueles que eu prefiro, obviamente. Então pronto, ficam aqui as recomendações para jogos mais profundos, mais complexos, mas que ainda assim não são impossíveis de jogar. Eu diria que alguns destes, e muitos destes, podem ser mesmo jogos de introdução para quem quer dar um passo para algo um pouco mais profundo e mais detalhado. E tudo jogos disponíveis em português, em Portugal, e muitos deles também de autores portugueses, portanto também um motivo para celebrar. Pronto, ficam aqui as minhas recomendações para esta gama mais pesada de jogos para este Natal. Podem ser boas prendas, podem ser também bons momentos de jogo efetivo à mesa, se já os tiverem, obviamente. Então vá, obrigado, boas festas, bom Natal e muitos jogos à mesa. Adeus!